É fantástica a fala com você, porque para mim é uma conversa rizomática. Sabe o que é um rizoma? Aquele que vai criando tentáculos, né? A gente, na verdade, tinha feito mais um monte de perguntas. Não sei se o Klaus pensa o contrário, mas eu acredito que elas já foram, né, abordadas, Contempladas. contempladas, né? Eu só queria comentar mais uma coisinha aqui. Ainda sobre a definição do termo hacker, né? Eu vejo do teu empenho, né, na conceitualização, trazendo um monte de referências interessantes e a necessidade desse esprairamento desse conceito, e, ao mesmo tempo, nós temos esse uso como um jargão, né? Recentemente, lá no grupo nós postamos uma notícia de uma cidade hackeada, né? E até era nosso objetivo entrevistar essa coordenadora, mas não deu certo. E daí vem esses vários conceitos. Cidade hackeada, que seria um sinônimo de cidade inteligente, a cidade que dá incentivo às iniciativas locais, ao empoderamento, daí alguma relação. Daí você vem os eventos tipo hackathon, é isso? Né? Que também são aqueles mutirões de criatividade. Então, a gente vê esse nome espalhado. E uma coisa que você falou, eu também vi na internet sobre o hack schooling, né? Tem um programa do TED, lá que tem um menininho de 13 anos falando como seria bom se a escola fosse um ensino divertido, né? Então, realmente, você tem aí uma série de conceitos que estão misturados, né? Cada um vai se apropriando da forma que quer. Bom, eu não sei se o Klaus quer comentar, na verdade não era uma pergunta, era mais um comentário. Posso fazer um comentário, Ângela, sobre isso, rapidinho? Existem conceitos que estão em disputa. Eu acho que o hacker... Eu falei aqui da disputa mais clara, que é entre o hacker criminoso e o hacker que não é criminoso, né? O hacker que constrói, o que destrói, o que constrói. A gente fala disso de uma maneira didática, naturalmente. Porque a gente sabe que a realidade não é assim. A realidade não é dicotômica, né? Então eu não escolho, eu não sou, não existe aquela pessoa, no meu entendimento, que é o hacker do bem e aquela pessoa que é o hacker do mal. Eu acredito que a gente está a todo momento em tensão, né? E a gente pode discutir aqui muitas coisas. Sempre quando levanta esse questionamento, alguém fala, peraí, mas o Anonymous, por exemplo, tem vezes que eles vão lá e destroem um servidor. Eles são hacker do bem ou hacker do mal? Né? Determinada pessoa invade determinado servidor, é contra a lei, tal, mas é por um fim social, por alguma luta que tá. É hacker do bem ou hacker do mal? Enfim. Robin Hood. Então, assim, é uma discussão que eu não vou nem entrar aqui, né? Hoje mesmo nós tivemos a notícia que hackers entraram e acabaram com todo o banco de dados sobre a vacinação. Do Conectus, está muito mal explicada essa história aí, né? Justamente agora aí que a gente tem discutido tanto a importância do passe, como que é aquele passe de vacinação? Passaporte sanitário. Passaporte sanitário, isso. É uma coisa terrível, assim, a gente precisa discutir muito. Mas, enfim, tem um lado, Ângela, dessa discussão pelo termo hacker, que também a gente precisa se preocupar, que é o seguinte, determinados grupos, vamos dizer assim, dentro desse meio corporativo, desse meio mais corporativo, em si, assim, no sentido de que buscam trabalhar, fomentar o empreendedorismo, tem também utilizado o termo hacker como uma associação àquilo que é criativo. Só que assim, e aí eu deixo aqui assim o alerta do cuidado. Não é só isso, o hacker não é só alguém criativo, tá? O hacker é alguém também que luta pela liberdade, do código, das coisas, abertura dos dados, entendeu? Não exploração comercial, né?
assim, exploração comercial. Então, tem a palavra hacker, ela tem, na sua essência, vários significados que não é só de uma pessoa criativa, sabe? Aquele que hackeia. Porque os hackathons, a gente tem visto hoje, a Google faz hackathons, a gente tem a Facebook fazendo seus hackathons. Só que, peraí, calma lá, né? Assim, vamos olhar, né? Quando a gente fala do hacker aqui, existem determinadas características que não são desejadas por esses que estão utilizando, em determinados contextos, a palavra hacker. Então, quando eu falo que é um termo em disputa, é porque tem um terceiro player aí na jogada, né? Que seria essa apropriação mais comercial do termo. E aí, isso também se translada para essa discussão do hack schooling. Você está falando do Logan LaPlante, é um menininho, né? Que faz o seu TED ali, muito legal, ele fala coisas muito verdadeiras ali, né, da experiência dele. Só que sabia que o Logan LaPlante, aquele garoto lá, faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, ele voltou para a escola? Ele voltou para a escola? Então, sabe por que ele voltou para a escola? E aí vem a nossa defesa pelo espaço escolar. Porque os pais dele perceberam que ele precisava do coletivo, que ele não era autossuficiente na construção dele. Então, ele voltou para a escola por causa disso. Uma escola diferente, lá com seus conceitos e tal, mas o hack schooling, dentro daquilo que é trazido por ele, que é praticamente uma dimensão de autossuficiência em relação à educação, né, dele em si, né? Aquilo não deu conta da formação completa dele, então é por isso que ele voltou para a escola, e aí isso põe em discussão justamente assim, quando eu falo que eu não acredito que uma educação hacker é uma educação autossuficiente, né? Por isso que se distancia do homeschooling, na minha visão, né? Justamente nesse sentido, a gente pode até não precisar da comunidade, mas a gente quer, sabe? O Pekka Himanen, ele fala isso, o hacker, não é que o hacker ele precisa compartilhar e estar em comunhão com os outros, mas ele quer, porque ele sabe que uma paixão, e aí ele usa o termo paixão como associação à diversão, porque ele sabe que que uma paixão você não vive sozinho, entendeu? Você quer viver com o outro. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. E a gente aprende muito, né, com o erro do outro, com a opinião do outro, com o outro vendo o nosso aprendizado, e a gente aprende muito ensinando. Eu, inclusive, acredito que a gente aprende mais ensinando do que, às vezes, só recebendo uma informação. Porque, para ensinar, a gente tem que buscar lá nos meandros do nosso inconsciente e consciente para conseguir explicar dentro da linguagem do outro. E, a partir dessa troca de linguagem, da nossa própria linguagem de aprendizado, para a linguagem de ensinar, a gente acaba descobrindo muito mais do que só lendo um livro, só buscando uma informação. Essa troca, ela intensifica muito mais o conhecimento, né? Essa defesa do espaço escolar é muito interessante, porque essa é a nossa história, né? A gente constrói um ambiente seguro, né? A escola, a princípio, é um ambiente seguro, no qual você coloca materiais selecionados, quer dizer, né? Então, essa mediação se torna mais tranquila. Daí, quando você se volta para o ambiente da internet, até a mediação é complicada, né? Você vai indicar caminhos, e esses caminhos podem ter tantas bifurcações. Ontem eu sou professora de AutoCAD, e ontem a gente estava conversando exatamente que ser professor de AutoCAD é uma coisa muito relativa. Você tem tantos materiais na internet que não precisaria ter o professor, na verdade, né? E daí a questão da mediação, o filtro, o ambiente escolar acaba propiciando isso, para que as discussões sejam qualificadas, para que você não trabalhe com jargões ou senso comum, né? O que torna o aluno mais disposto a um ambiente competitivo, quer dizer, para ele resistir a um ambiente competitivo. Eu também acredito, compartilho as minhas crenças de educação com você, mas entendo também que é um caminho árduo, né?
Eu até no podcast anterior que a gente tinha feito, eu comparei a bolha social da rede social com a outra bolha, que é a bolha que a gente cria na escola, a bolha de segurança, a bolha na qual há essa liberdade. Eu trabalho na formação em construção civil. E na escola, a gente trabalha com muita liberdade e um nivelamento, assim, tentar resgatar alunos com algum problema cognitivo, etc. Agora, se esse menino com problema cognitivo cai num canteiro de obra, ele está ralado, né? Por quê? Porque o bullying, né? A gozação, a gente estava discutindo a respeito de deficientes auditivos, por exemplo, né? Ele já recebe um codinome de mudinho, o fraco, né? Então, cada meio profissional ele vai ter as relações de poder, quem é que vai ser mais bem-sucedido. No caso da construção, muito a questão da força, né? A pessoa pode não ter uma cultura tão aprimorada, mas se tem força, ele acaba tendo proeminência na área. Então, eu vejo que a gente cria essa bolha na escola, onde a gente diz tudo é possível, onde a gente acredita nas pessoas, daí elas vão para o mercado e, né, tal qual o futebol, acabam tendo decepções também, né? Mas eu vejo que essa formação crítica, essa formação de autodidatismo, também cria força nas pessoas, para resistirem, para imprimir suas opiniões, né? Então, a gente tem que sonhar um pouquinho também, né? Senão a gente tem que pedir demissão e fazer outra coisa na vida. Não, eu acho que você tem toda a razão, Angela. Assim, às vezes eu gosto de voltar na raiz, né? O que a gente acha, o que a gente acredita que é educação, né? Você ensina AutoCAD. Será que o fim da sua educação, do seu ser docente, é fazer com que seus alunos aprendam a usar o AutoCAD? Eu acho que não, na minha percepção de educação, né? Porque ele pode aprender a usar o AutoCAD em casa. É uma habilidade, vamos dizer assim, que ele consegue adquirir de uma outra maneira. Mas quem que vai falar para esse garoto, por exemplo, que ele precisa fazer escolhas éticas na sua profissão, que ele na construção civil, ele precisa não se preocupar só com o quanto ele vai gastar com material, né? Porque às vezes o barato vai sair caro e ele pode colocar a vida das pessoas em risco. Quem que vai falar para esse garoto que ele precisa se relacionar com cuidado, com atenção, com aqueles outros que trabalham com ele na construção civil, seja o mais, né, o servente de pedreiro, ou seja o gerente da obra? Quem que vai fazer isso? De orelha seca. É? Tem o pedreiro, tem o servente, tem o meia colher e tem o orelha seca. Quem que vai falar para ele que ele precisa, né, olhar para o orelha seca da mesma forma que ele olha para o mestre de obras? Então, assim, aí é que tá. Se a gente entende que educação é um processo de construção do inacabado, ensinar o AutoCAD é um pedaço pequeno daquilo que você faz como professora, sabe? E muitas vezes talvez seja só um pretexto técnico para fazer você se aproximar do coração dele, entendeu? Então, enfim, eu acredito que, volto a dizer, tudo depende do que a gente entende por educação. Se a gente entende que educação é isso, né, é esse processo onde a gente ajuda o outro a ser menos incompleto, e ele ajuda a gente a ser menos incompleto também, então é algo que não dá para fazer de uma maneira autossuficiente, sabe? As habilidades ele pode adquirir de maneira bastante assim, né, autodidata. Determinadas habilidades ele pode conseguir, só que educação não. Dessa percepção de educação, não. Né? Então, eu acredito que é isso, tudo vai depender do que a gente entende. Agora, se a gente entende que educação é ensinar o AutoCAD, ou no meu caso, ensinar meus alunos a programar, né, que isso é educação, então beleza, então faz sentido,
sabe? Mas eu acredito que isso é uma parte, e talvez uma das menores partes de todo esse processo, de todo essa existência que é a educação. Agora, da bolha, você tem toda a razão. A gente não pode enxergar a escola ou fazer da escola uma bolha. A gente precisa fazer dela um território, sabe? Muros furados, né? Muros como se fossem esponjas, assim, sabe? Furadinho, tudo. A gente precisa fazer isso acontecer. Eu gosto da expressão de construir pontes, né? E não levantar muros. Isso é importante. Você tem toda a razão. A experiência como docente foi curta, né? Foi pouco mais de 1 ano e meio, mas o que eu mais percebia era essa possibilidade, sabe? De, a partir do momento que tu mostra que as pessoas podem construir pontes, né? Com o menor dos conhecimentos, né? Então, é muito satisfatório mesmo. Não é fácil, mas é possível, tá? A gente poderia ficar aqui, horas e horas só falando de projetos, ações que fazem isso acontecer. Então a gente não está falando a gente não está romantizando, tá? Assim, é possível. A gente tem eventos desde aqui, por exemplo, em Heliópolis, a diretora que assumiu e falou, vamos quebrar esses muros da escola, e quebrou fisicamente os muros da escola, né? Até casos enfim, de inserção social, e eu gosto muito, eu sou fã dos institutos federais, assim, demais, né? Porque o projeto dos institutos federais, ele aproximou a educação e a educação superior, né? O técnico humanizado, né? A pós-graduação aproximou das pessoas e das comunidades de uma maneira tão viva, sabe? Que eu sou extremamente fã dos projetos dos institutos, né? Então, assim, é possível, né? Então tá, infelizmente, né, temos que terminar em algum momento. Eu quero agradecer aqui a presença da Ângela, do Alexandre, do professor Alexandre Aguado, né? Esse foi mais um podcast, né, para o curso de educação que estamos fazendo. Agradeço a todos.